Olá, o signo do Ano Novo Chinês em 2025 é a serpente. 2025 vai ser governado pela serpente verde. Mas isso você já sabia. Na China, a contagem do tempo é diferente daqui. O calendário chinês combina uma série de informações em um sistema de contagem solar e lunar. São dois calendários. Um solar, que segue o movimento do Sol, ou melhor, segue o movimento da Terra ao redor do Sol, e o outro calendário, o calendário lunar, que segue o movimento da Lua ao redor da Terra. Com base nesses dois calendários, foi criado um sistema que combina as energias do céu e as energias da Terra. Combina o Ti celeste com o Ti terrestre. Esse sistema é o sistema 60 de Azi. Combina 10 energias do céu e 12 energias da Terra. A contagem desse sistema começou há mais de 4.700 anos atrás. Isso significa que em 2025, os chineses vão estar no ano de 4.722. Isso pelo calendário deles. Não é? São como duas engrenagens, não é? As energias do céu e as energias da Terra. Uma engrenagem com 10 dentes, a outra engrenagem com 12 dentes. As energias do céu são classificadas de acordo com os 5 elementos: terra, fogo, metal, madeira e água, que se apresentam em duas polaridades, às vezes yin e às vezes yang. As energias da Terra estão relacionadas aos 12 animais do zodíaco oriental, aqueles animais que você conhece como o signo animal do horóscopo chinês: dragão, tigre, macaco, rato, serpente e por aí vai. São 12 no total. Os 5 elementos estão conectados a 5 tonalidades de cores: branco, preto, verde, vermelho e marrom ou amarelo. Branco está associado ao metal, preto ou azul escuro está associado à água, verde à madeira, vermelho ao fogo e marrom ou amarelo à terra. 2025 vai ser o ano da serpente de madeira Yin. A serpente representa a energia da terra e a madeira Yin, representa a energia do céu. Na China, muita gente chama o ano da serpente verde porque a cor verde está associada à madeira. Como vai ser o ano da serpente de madeira, então muita gente chama de serpente verde. Mas olha só, deixa eu explicar uma coisa. Existe muita confusão sobre o início do ano novo na China. São vários calendários, várias datas, então vamos esclarecer isso aqui muito rápido. Vai ser bem rápido. O primeiro dia do ano da serpente verde não é quando se comemora o dia do Ano Novo Chinês. Pois é. O dia do Ano Novo Chinês é comemorado de acordo com o calendário lunar. E em 2025 vai ser em 29 de janeiro. O horário da lua nova determina o momento exato da mudança. A hora da lua nova, na quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025, é às 20 horas e 36 minutos, no fuso horário da China, né? Portanto, então, o dia do Ano Novo Chinês é quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Mas o primeiro dia do ano da serpente, na astrologia chinesa, que a gente chama de Bazi, é o primeiro dia do mês do tigre. Esse dia marca o início da primavera na China, que fica no hemisfério norte. Esse dia normalmente cai por volta de 4 de fevereiro, todos os anos. Pode variar um pouquinho, mais um ou menos um dia. Em 2025, o início do ano da serpente verde, né, o primeiro dia do mês do tigre, começa em 3 de fevereiro, no fuso horário da China, ou 4 de fevereiro por aqui. Enfim, vamos deixar essas datas de lado. Madeira Yin, que vai ser a energia do céu de 2025, ela pode ser interpretada como um pequeno arbusto, como uma flor ou até mesmo como grama. Em 2024, no ano atual, né, o ano do dragão, a energia do céu é madeira Yang. E isso pode ser interpretado como uma árvore grande, alta, com um tronco grosso, forte, uma árvore adulta, não é madura, parruda, né? Uma árvore grande, forte, não enverga com o vento. Portanto, não é flexível, não é adaptável. Pelo contrário, não é rígida, é inflexível, intransigente, firme, resistente. Então, 2024 é um ano onde ninguém cede. Em 2025, o Ti celeste vai ser madeira Yin e não madeira Yang, como no ano do dragão, em 2024. Né? Então, em 2025, o Ti celeste vai ser madeira Yin. Como eu já adiantei, é como um pequeno arbusto, ou uma planta, uma flor talvez. Madeira Yin
não se opõe ao vento, ela cede, ela enverga, ela é bem mais flexível. E o que tudo isso quer dizer? O que tudo isso significa? Não é? O que tudo isso pode representar? Bem, a princípio, isso poderia representar uma disposição maior em buscar soluções negociadas para disputas e conflitos e talvez até guerras, não é? Uma diminuição dos atritos. Mas acontece que uma flor ou uma planta pequena, talvez um arbusto, ele precisa de apoio para crescer e sobreviver. Não parece muito certo de que esse apoio vai estar presente em 2025. De onde ele viria? O fato é que, ainda que exista esse apoio, não vai estar presente o tempo todo. Não vai estar sempre presente. Cada signo animal do zodíaco oriental, cada um deles está ancorado ou associado a alguns daqueles 5 elementos, né? Terra, fogo, metal, madeira e água. O dragão de 2024, por exemplo, possui uma grande quantidade de terra, terra yang. Não é? Portanto, estamos falando de ação. Yang representa atividade, Yin representa mais passividade, menos atividade. Não é? O ano de 2024 é o ano do dragão de madeira Yang. Esse representa o Ti celeste. Não é? Então, é um ano de muitos conflitos, porque a madeira Yang do céu ataca a terra do dragão. Madeira suga as energias da terra. As raízes de uma árvore se infiltram na terra, sugando os nutrientes da terra, sugando a energia da terra. Não é difícil de entender isso. Uma árvore, para ela crescer, ela precisa que as suas raízes se aprofundem na terra para sugar os nutrientes da terra. Então a madeira drena a terra. É um conflito, trata-se de um conflito entre a madeira e a terra. Em 2025, a madeira Yin do céu encontra o fogo da serpente, o que pode servir de ajuda, uma vez que madeira alimenta fogo. Até aí, tudo bem, parece bom. Existe uma certa harmonia, inclusive uma cooperação entre a energia do céu, a madeira Yin, e a energia da terra, o fogo Yang da serpente. Mas acontece que a serpente, além do fogo Yang, ela também possui terra Yang e metal Yang. Então a madeira Yin do céu continua atacando e sugando a terra, agora da serpente. E para piorar, o metal da serpente vai atacar a madeira Yin do céu. Para você entender isso melhor, dá uma olhada aí na imagem. Isso que você está vendo aí é o chamado ciclo de geração. Esse ciclo é a base da relação entre os elementos. Essa dinâmica entre os elementos é um guia para o Feng Shui, para a medicina chinesa, para a acupuntura, para o Bazi, a astrologia chinesa, e para toda e qualquer arte da metafísica chinesa. Então, olha só, dá uma olhada de maneira muito simples, né? Vamos dar uma olhada aí, sem a gente se aprofundar muito, vamos entender que, olha só, fogo alimenta terra, que alimenta metal, que alimenta água, que alimenta madeira, que alimenta fogo. Mas esse não é o único ciclo, existe um outro ciclo. É esse agora aí que você está vendo. Esse se chama ciclo de controle. Nesse ciclo a gente tem fogo controlando o metal, metal controlando a madeira, essa madeira controlando a terra, que controla a água, que controla o fogo. Eu não vou me aprofundar nesses ciclos aqui, esse não é o nosso objetivo aqui. Mas já dá para entender que em 2025 a madeira do céu tende a alimentar o fogo da serpente. Mas trata-se de uma madeira Yin, portanto mais fraca, bem mais fraca que uma madeira Yang. O metal da serpente é um metal Yang e vai machucar muito a madeira Yin. E a madeira Yin ainda vai se alimentar da terra Yang, sugando os seus nutrientes. Em outras palavras, considerando que o dragão de 2024 vai deixar um ano repleto de conflitos e disputas para a serpente em 2025, e considerando ainda que em 2025 também haverão novos conflitos, já agora com a serpente, as chances de a gente atingir harmonia em 2025 parecem muito remotas. O ano de 2025 vai ser uma espécie de segundo tempo do ano de 2024. Mas tudo isso a gente já falou em um outro vídeo. Mas de qualquer forma era importante a gente contextualizar como as energias se comportam. Agora vamos falar da serpente. A serpente do zodíaco chinês é o 6º animal dos 12 ramos terrestres.
A serpente do zodíaco está no grupo do fogo, ela inicia o ciclo de fogo. É um fogo yang. A energia do fogo ela é multifacetada, cresce, se expande, mas pode não durar muito se não for alimentada. O fogo está associado ao sul e a cor do fogo é vermelha. Isso representa calor, vitalidade, dinamismo, otimismo também. Pessoas com forte elemento fogo são frequentemente carismáticas, energéticas, enérgicas também, apaixonadas, entusiásticas. A serpente possui essas características como ser franca, ambiciosa, temperamental, até passional às vezes. A serpente, a cobra, a serpente, é um animal de sangue frio. A aparência da serpente com aquela língua bifurcada, né? Muitas vezes dá uma má impressão às pessoas. Muita gente acha que a serpente não é direta, pode ser maliciosa, isso porque ela é muito astuta. Alguns consideram a serpente como sendo tímida. Isso porque as serpentes gostam de se esconder em buracos, né, em lugares assim. Mas o tempo e a experiência mostram uma história diferente. Discrição e cautela não representam necessariamente timidez. Na China, a serpente é chamada de o pequeno dragão. As serpentes têm a capacidade de engolir um animal maior do que o tamanho dela. Então, não se deve subestimar a ambição de uma serpente, nem a sua força, nem a sua capacidade de ludibriar e enganar para atrair a sua presa. Serpentes são muito enérgicas e apaixonadas e são obstinadas quando perseguem um objetivo. Então, vamos ver quem são as pessoas que nasceram no ano da serpente. São as pessoas nascidas em 1917, depois 12 anos depois, 1929, mais 12 anos, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 e as pessoas que nascerão agora em 2025 também serão o ano da serpente. O que significa o signo da serpente no horóscopo chinês em 2025 então? Na China se diz que a serpente é como um dragão que caiu do céu aqui na Terra. Os chineses mais idosos chamam a serpente de o pequeno dragão. Na astrologia chinesa, a serpente está associada à estrela viajante, né? Então isso pode significar viagens de negócios eventualmente, mas viagens, né? Enfim, mudança de posição, pode ser até uma inquietação. Existe uma corrente de pensamento que acha que é um sinal de azar nos horóscopos chineses tradicionais quando a serpente encontra uma outra serpente. Ou seja, você costuma encontrar gente falando que o ano da serpente não é bom para a serpente. Bem, eu não estou entre essas pessoas. 2025 é o ano da serpente verde. Vamos ver o que pode acontecer então. Quando duas serpentes se encontram, elas estão em pé de igualdade, conhecendo os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma. Como as serpentes são muito astutas e inteligentes, ao invés de competir, elas tendem a cooperar. Essa cooperação é uma cooperação instintiva, inclusive. Vai trazer benefícios. Agora, em 2025, para essa serpente verde, para essa serpente de madeira, em 2025 não existe água. Nem na serpente, nem no Ti celeste. O Ti celeste é madeira Yin. A serpente possui fogo, metal e terra, não tem água. E isso pode trazer alguma instabilidade no trabalho. Água, nesse caso, vai representar trabalho ou carreira. E ela está ausente nesse caso. Então, cautela no trabalho é conveniente, especialmente se a pessoa não tiver água nos outros pilares do seu mapa de Batsi. O signo da serpente está no grupo de fogo, né? O fogo controla o metal, né? Ela inicia o ciclo de fogo. Fogo controla o metal. O signo da serpente contém metal e terra yang. O metal yang da serpente representa renda. A terra da serpente representa talento, desempenho. Então, quando o signo da serpente encontra uma outra serpente, você precisa usar a sua inteligência para ganhar dinheiro. O Ti celeste, a madeira Yin do céu, ela traz qualidades de crescimento, flexibilidade, criatividade. Quando a gente combina isso com os traços naturais de sabedoria e estratégia da serpente, o ano da serpente de madeira começa a ficar interessante. Isso pode incentivar inovação,
A madeira melhora a capacidade da serpente de se adaptar e pensar de forma criativa. Não só a serpente, todos os demais animais também. A madeira tem essa característica. Crescimento pessoal. A madeira simboliza o crescimento, como uma árvore se expandindo, né? Expandindo seus galhos, crescendo verticalmente. Uma serpente troca de pele. Então esse é um ano para focar no autoaperfeiçoamento, no aprendizado, mudança, transformação. Na cultura chinesa, a serpente é um símbolo de sabedoria, paciência, mistério. A serpente é intuitiva, charmosa, observadora, observa tudo. Ela é muito reflexiva, persistente. Ela está associada à transformação, crescimento. Então o que a gente pode esperar do ano da serpente em 2025? É um tempo para reflexão, meditação, estratégia, transformação. Em 2025, mais atenção, menos velocidade. Passos lentos vão levar à transformação e ao sucesso. A chave aqui é ser a tartaruga e não a lebre. Você vai descobrir que a maneira mais rápida de você chegar onde você quer, no ano de 2025, é ir mais devagar. Preste atenção. Se você já tem um propósito definido na sua cabeça, para a sua vida, se você já tem esse propósito definido, então foco e persistência. Manter uma postura positiva. Disciplina ajuda a resistir àquela tentação de desistir quando as coisas não estão caminhando bem. Disciplina mental. Bem, para quem não sabe, as pessoas nascidas em anos da serpente frequentemente compartilham alguns traços de personalidade semelhantes. Quais são eles? Inteligência, não é? As serpentes são inteligentes. As serpentes são conhecidas por sua sabedoria, mentes afiadas. Elas são solucionadoras de problemas e elas costumam se destacar nesse tipo de atividades intelectuais, né? A serpente é uma pensadora profunda. As serpentes raramente agem de forma impulsiva. Elas são calmas, deliberadas e observadoras. Frequentemente elas notam detalhes que os outros não percebem. Elas são charmosas, sofisticadas, são independentes, misteriosas. As cobras gostam da sua própria companhia, valorizam a sua independência. Às vezes, muitas vezes, elas podem parecer secretas e até difíceis de ler. Isso é proposital. Na astrologia chinesa, a compatibilidade entre os signos do zodíaco tem um papel importante nos relacionamentos, sejam eles românticos ou profissionais, enfim, ou fraternais. A serpente se relaciona bem com o galo. A serpente e o galo compartilham um respeito mútuo e complementam as forças um do outro, né? Juntos eles criam uma parceria muito harmoniosa, né? É bom para ambos, né? Então o galo vai se dar bem no ano da serpente. Búfalo ou boi, ambos são muito trabalhadores e se orientam, têm objetivos específicos comuns. A combinação de serpente e boi ou búfalo, né, é estável, é confiável. Macaco. A cobra e o macaco têm uma dinâmica interessante, quase que emocionante. É baseado na inteligência, no charme, admiração mútua. Ambos são muito inteligentes, perspicazes. Então o ano de 2025 vai ser interessante e promissor para a própria serpente, para o galo, para o macaco, para o búfalo ou para o boi. Mas o ano de 2025 pode ser menos interessante e até um pouco estressante, tanto para o tigre quanto para o porco ou javali, né? Javali ou porco. Cobras e tigres podem entrar em conflito, isso porque eles têm personalidades muito fortes, não é? E têm prioridades diferentes. O tigre é mais ação, a serpente é mais pensamento, mais intuição. Mas os tigres costumam ser muito fortes, então eles conseguem se defender, eles sabem se defender. Já o javali, o porco, aquela natureza secreta, misteriosa da serpente, isso acaba criando um mal-estar no relacionamento, né? O ano da serpente, 2025, oferece um tempo para reflexão, transformação, crescimento, meditação. Não é um bom ano para o porco, para o javali. Né? A tendência é que seja um ano turbulento, mesmo que seja o ano de 2025 seja um ano para refletir, se transformar em crescimento, vai ser um ano turbulento para o mundo. Então nós precisamos estar atentos
né? Assim como uma serpente, vamos procurar sinuosamente contornar os obstáculos que vão surgir, ao invés de bater, sair tentando enfrentar dessa maneira. Vamos tentar contornar. Para criar a vida que você quer, você precisa de 3 coisas. Tenha em mente isso, você precisa de 3 coisas. Você só precisa dessas 3 coisas. Primeiro, direção. Você precisa ter um objetivo, ter um propósito. Isso é fundamental. Depois, a segunda coisa é ação. Você precisa agir para que as coisas aconteçam. Para que as coisas aconteçam, se você ficar sentado e esperar que tudo caia do céu, meu amigo, desiste. Não vai acontecer. Por último, tempo. É isso mesmo. Direção, ação e tempo. Então, todo dia pela manhã, todo dia você precisa fazer para si, né, para si mesmo, 2 perguntas. Primeiro, eu estou indo na direção que eu quero, na direção certa? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, eu estou tomando as ações necessárias para chegar aonde eu quero chegar? Aonde eu quero ir? Se a resposta for positiva, se a resposta for sim para essas 2 perguntas, a única coisa que você precisa fazer é esperar, porque a natureza, o universo, ou Deus, se você preferir colocar dessa maneira, vai fazer você chegar lá. Conhecer a si mesmo é importante nesse processo. Olha, Batsi, a astrologia chinesa, ela é o diagnóstico que a gente faz da gente mesmo. Feng Shui é a prescrição, é o mapa. Enfim, se você gostou do nosso conteúdo, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Nós ainda vamos fazer outros vídeos sobre esse mesmo tema e vamos abordar cada um dos outros signos animais no zodíaco chinês, né, para o ano de 2025. Não deixa de seguir o nosso canal aqui no YouTube e se você segue a gente lá no Instagram, melhor ainda. Se não segue, passa a seguir a gente no Instagram. Continua com a gente, fica em paz nesse final de ano e tenha um bom Feng Shui.